Meus amados irmãos, professores, alunos da nossa escola bíblica dominical, a paz do Senhor Jesus. É um grande prazer estarmos mais uma vez aqui para refletir, comentar, trazer subsídio para as lições da nossa escola bíblica dominical, dando continuidade aqui, ao estudo da nossa revista Ensinamentos Bíblicos. Nós estamos estudando sobre missão da igreja, fazer discípulos. E hoje nós vamos estar aqui comentando a lição de número 4, que tem como título O Discípulo e o Padrão a Seguir, E hoje está conosco para comentar o assunto dessa revista, dessa lição, o nosso irmão Luiz, ali da nossa congregação de Pintaciunguum, Luiz? Amém. E está conosco também o nosso irmão Alessandro, da nossa congregação de Condomínio Maracanã. Tenho certeza que este será um momento muito edificante para as nossas vidas. Pois bem, o texto-chave da nossa lição se encontra em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, que diz o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. São palavras do apóstolo Paulo, O Para Refletir diz o seguinte: quando imitamos a Cristo, o perfeito padrão divino que devemos copiar, nosso modo de viver se torna referência para outros cristãos. Então, o grande resumo, a grande síntese desta lição é ter como referência a pessoa de Cristo Jesus. A leitura bíblica se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, dos versos 12 ao verso 15. E eu já gostaria de iniciar aqui esse momento de comentário, destacando uma fala do nosso comentarista, o pastor Éden, quando ele diz o seguinte: em quem podemos nos espelhar e nos inspirar a viver de acordo com a vontade de Deus? Os novos salvos terão mais dificuldades em se firmar no caminho se não encontrarem nos membros da igreja referências para se espelhar. E eu já gostaria aqui de fazer uma pergunta para os nossos professores, Começando aqui pelo nosso irmão Luiz, logo em seguida também nosso irmão Alessandro. Na opinião de vocês, nos dias atuais, nós vivemos uma crise de referências? A paz do Senhor Jesus, irmãos. Então, hoje é muito nítido, muitos escândalos, pegando o pensamento do nosso irmão. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, naquele tempo já existia problemas dentro do meio cristão. Se nós olharmos para a igreja de Corinto, o próprio Paulo ele vai repreender um que deitava com a madrasta, Então existia isso já naquele tempo, essa imoralidade, pessoas que se diziam crentes, se diziam servos de Deus, que estavam na igreja, mas ela se apresentava com mau testemunho. Jesus também disse: é necessário que venham os escândalos, Mas ai daquele que vem os escândalos. Pegando o pensamento do nosso irmão Luiz, o que acontece? O que eu também vejo é que a mídia e o sistema, como ele é anticristão, ele pega essa minoria e, por se tratar do cristianismo, por se tratar dos evangélicos, eles acabam popularizando isso e fazendo, fomentando algo que aquilo realmente os cristãos não praticam. Um cristão verdadeiro ele não vai andar assim, porque um cristão verdadeiro ele entende que ele é sal da terra e que ele é a luz do mundo e que ele precisa dar um bom testemunho por onde ele passar e por onde ele andar. E voltando para os tempos da Bíblia, esses maus testemunhos eles existiam, mas hoje com a internet, hoje você não pode ir para qualquer lugar que você é gravado, não tem como isso, então isso acaba se propagando nas redes sociais, onde acaba difamando a igreja de Jesus Cristo.
e aonde o verdadeiro evangelho ele acaba sendo descaracterizado e desconstruído. E a igreja, cada dia, ela vai perdendo a credibilidade, porque essa minoria que se dizem estar na igreja, mas não ser crente, eles acabam apresentando um mau testemunho perante a sociedade. Então eu vejo também a mídia trabalhando constantemente por isso. Se nós formos parar para ver qualquer notícia que acontece, qualquer coisa que acontece dentro da igreja, eles pegam lá a manchete, eles colocam algo, mas quando nós vamos se aprofundar muitas vezes naquilo, não é tudo aquilo que aconteceu. Por quê? Porque o sistema ele é anticristão e nós sabemos que o inimigo ele batalha de todas as formas para descaracterizar a igreja. E à medida que nós vamos se aproximando do tempo do fim, olhando a Bíblia, analisando a Bíblia, nós entendemos com isso, que a cada dia mais o mundo ele vai maquinar contra a igreja, e ele aproveita essa minoria que o Satanás acaba influenciando para descaracterizar, para desconstruir, e assim nós perdemos a credibilidade. Então eu vejo o inimigo trabalhando constantemente através das mídias sociais para descaracterizar a verdadeira igreja do Senhor, porque quando nós olhamos para a igreja, quando nós vemos crentes mesmo genuínos, que dão bom testemunho, que são sal da terra, luz do mundo, que faz a obra de Deus, que ama o seu próximo, que perdoa, né? Isso não é popularizado nas mídias sociais, né? Hoje, muito pelo contrário, eles taxam de nós de vários nomes pejorativos, que muitas vezes nós não fazemos isso e não praticamos isso, mas o lado bom da igreja pouco se mostra. A fala dos nossos professores são muito interessantes porque revelam um problema muitas vezes imperceptível. É que muitos cristãos, né, estão se espelhando, né, naqueles que têm um mau testemunho, naqueles que não manifestam as características da fé cristã na sua vida, mas estão na mídia, estão nas redes sociais, tem projeção midiática, enquanto que muitas vezes cristãos simples dentro das igrejas locais não são percebidos, né, como verdadeiros homens e mulheres de Deus. Então, essa reflexão inicial para introduzir a nossa aula é muito interessante, porque apesar de existir sim, né, referências negativas no meio evangélico brasileiro hoje, nós podemos dizer que existe sim muitos e muitos homens, mulheres de Deus, nos quais nós podemos nos espelhar, nos quais nós podemos contemplar suas obras, contemplar sua vida cristã e dizer assim: eu quero ser crente como fulano, eu quero ser crente como Beltrano. O grande desafio está aonde nós estamos focando, aonde nós estamos buscando as nossas referências. Aqui eu acredito piamente que cabe uma palavra de alerta, né, que os professores podem estar transmitindo para os seus alunos nas suas classes, né, o cuidado que se deve ter em aonde nós estamos buscando os nossos referenciais, né? Infelizmente, irmão Luiz, muitas pessoas buscam referência de vida cristã em pessoas com quem elas não convivem, em pessoas que elas não conhecem. Nós percebemos, por exemplo, jovens, muitas vezes que receberam um chamado do Senhor para ensinar, para pregar, e muitas vezes se espelham, né, em pregadores, em pessoas que estão na mídia. E muitas vezes essas pessoas elas não têm uma vida cristã profunda, sincera. O padrão que nós vemos nesse sentido de seguir é justamente isso. A primeira coisa que nós temos em mente, e o professor também tem que transmitir isso para os seus alunos, e isso é uma forma de discipulado, porque o professor também é um discipulador, não somente, e eu também sou discipulador no meu lar, porque eu tenho que discipular meus filhos, minha esposa. Então é um conjunto, a igreja foi chamada para ser discipuladora, porque quando ela tem a grande comissão de ir pregar o evangelho, Jesus deixa claro a seguinte frase: ide por todo mundo, pregai o evangelho.
Pregar o Evangelho é algo simplório, assim dizendo, porque fala das boas novas, da salvação, a apresentação de Jesus Cristo, que há uma nova vida, que há um Salvador, que há um Cristo, que há uma libertação. Porém, a pregação não consiste no discipulado. O discipulado é muito mais do que uma pregação. O discipulado é o acompanhamento, é a vivência, é transmitir experiências e vivência, como o irmão acabou de citar. As pessoas estão se espelhando em pessoas que não convivem, pessoas que estão, como foi já comentado aqui, são imediáticos, estão aí na mídia agora nesse momento. Eu posso dar um pequeno exemplo. Eu estava acompanhando um pastor esse tempo atrás, eu comecei a acompanhar para ver, né? E é um pastor que tem muitos seguidores, tem bastante seguidores, mas é um pastor coach, treinador. Então todas as falas dele não tem, eu percebi, eu já parei até de segui-lo, não tem a característica de um discipulador. Porque ele não fala de salvação, ele não fala de renegação, de tomar a cruz, não fala. Todas as falas dele estão baseadas em você ser vencedor, você conseguir administrar bem seu lar, de você conseguir ser rico, de ter uma empresa, de ter isso, ter aquilo outro, mas não fala do principal, que é uma vivência com Cristo, uma vivência com Deus, uma experiência real com o Espírito Santo. Não fala de buscar verdadeiramente uma vida santa, correta diante de Deus. E isso tudo, quem transmite para o discipulado é o discipulador. E eu citei o nome de um pastor, mas todos os nós somos assim. Então, seguir pessoas nesse sentido nos transforma também em pessoas errôneas. Por isso que o texto aqui já diz, o padrão a ser seguido é Cristo. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, Cristo é o nosso padrão. Né? E nós temos aqui eu queria citar 7 formas que Cristo utilizou no seu padrão de discipulado. Rapidamente citar que o primeiro padrão que ele criou, a primeira forma que ele criou foi de ver se verdadeiramente essas pessoas eram nascidas de novo. Elas tinham que ser nascidas de novo. Segundo, o relacionamento com Deus. Não há discipulado ou discípulo que não tenha um relacionamento com Deus. Existem vários discípulos, mas nós estamos falando de discipulado cristão. Não temos como criar um discípulo se não tem relacionamento com Deus. Como é que eu vou ser discípulo de Cristo se eu não tenho relação com Deus? Se eu não dobro meu joelho, se eu não oro, se eu não medito na palavra, se eu não jejuo, se eu não participo dos cultos, eu não tenho como ser discípulo. Jesus não dava a resposta, fazia com que eles buscassem a resposta. Então Jesus apresentava as situações e deixava com que os discípulos buscassem as respostas. E aí quando eles estavam todos perdidos, em particular ele chegava para os seus discípulos e falava, o texto é isso, eu estava dizendo sobre isso e tudo mais. Então ele fazia com que eles se tornassem também pensadores. Porque quando nós damos respostas, é igual ensinar uma pessoa, não dê o peixe, ensina ela a pescar. Então eu vou pegar o melhor peixe. Foi o que aconteceu, a pesca maravilhosa. Vá e pesca novamente, lança a rede. E ele não falou para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, ele falou, lança a rede. E eles pescaram o peixe. Então, primeiramente, ele falou assim, eu não vou dar o peixe. A bênção está aí, basta vocês serem. E aí ele vem com a célebre frase, que eu farei vos pescadores de homem. A quarta coisa é ensinar com exemplo. Jesus sempre deu exemplo em todos os sentidos. Eu citei agora há pouco que Jesus, ele era uma pessoa que ele tinha a qualidade tanto no equilíbrio emocional, numa boa fala. Todas as pessoas que chegavam até ele nunca eram despedidas sem ter uma palavra de conforto, sem ter a sua solução resolvida, né? Aparentemente, aquele jovem rico parece que saiu triste, mas foi confrontado o eu dele para ver se realmente seguia Cristo, se ele era, porque Jesus confrontou ele. Para seguir a Cristo tem que abandonar tudo. E o jovem rico não queria abandonar tudo. Então houve um confronto. Então ele saiu com a resposta correta. Cabeu a partir daquele momento o eu dele, a pessoa dele, decidir se ele quer realmente seguir a Cristo ou se ele queria viver a vida dele. Então Jesus deu a resposta correta, deu o exemplo.
Jesus constantemente chamava os seus discípulos. Nós vemos vários textos bíblicos dizendo que Jesus chamava Pedro, Tiago e João e saiu a orar. Constantemente estavam juntos, estavam fazendo o trabalho. Então, o discipulador tem essa função também de orar. Então, o exemplo é Cristo. Saber perguntar também. Jesus sabia perguntar em determinado momento. Ele falou assim: quem vocês dizem que é o Cristo? Uns dizem aqui, outros dizem ali e tal, tal. E um determinado discípulo diz: tu és o Cristo, de ti sai a palavra de vida eterna. Então nós vemos que ele também sabia perguntar o momento correto para que eles pudessem ser pensadores. Fala assim, a pergunta correta, saber perguntar. E criava ambientes propícios. Jesus nunca criou um ambiente que não seja propício para os seus discípulos. Em todos os ambientes que ele participou, em todos os lugares, ele sempre demonstrou um ensinamento, coerência, equilíbrio emocional, fala pausada com sabedoria e um ambiente em que ele fez com que todos aprendessem e os seus discípulos, aqueles apóstolos e mais os discípulos que estavam ali presentes, aprendiam com ele o seu andar, o seu jeito, a sua forma. Então, o ambiente que ele criava. Se eu criar um ambiente não propício para o discipulado, ele vai também aprender coisas erradas. Então, é necessário que o discipulador se espelhe em Cristo Jesus. Muito bem. O nosso comentarista, ele, no primeiro tópico da nossa lição, ele trata justamente sobre o padrão a ser seguido pelo discípulo, que é Cristo, né? E ele inicia esse ponto falando que Deus sempre especifica sua vontade e seus projetos. Nos explique melhor isso, professor Alessandro. Acho bastante interessante essa letra do ponto 1, tópico 1, que Deus ele especifica sua vontade através do seu projeto, né? Porque Deus ele estabelece um padrão para o seu povo. E assim nós olhamos no Antigo Testamento, o modelo do tabernáculo. Deus ele estabeleceu o padrão a qual como deveria ser. E eu andei analisando essa palavra exemplo no grego, porque eu vos dei o exemplo, à luz do grego bíblico, porque eu fiz uma exegese. E ela vai de encontro a esse padrão a ser seguido de Jesus Cristo. A palavra exemplos, a sua etimologia, ela vem do latim, que é exemplos. Significa modelo, cópia, figura, padrão, imitação. E quando nós vamos para esse texto aí de João, capítulo 3, versículo 15, a palavra que nós encontramos aí no grego é hipodeigma. Hipodeigma, ela significa imitação ou cópia. Agora nós vamos lá para Hebreus, capítulo 8, versículo 5, depois outros textos eu cito para os irmãos consultarem em casa. Capítulo 8, versículo 5, nós vamos ver aqui que Deus ele estabelece um padrão. Hebreus 8, 5 está escrito assim: os quais serves de exemplar, à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte te mostrou. Então a palavra exemplo é keipodeigma. Então perceba que aqui ele está fazendo referência ao tabernáculo, ao padrão que Deus estabeleceu para Moisés como devia ser. E Hebreus 9, 23, os irmãos podem constar, vocês vão ver essa palavra como imitação ou como cópia. A NVI vai traduzir como cópia e a versão atualizada de Almeida vai trazer figura. E este exemplo, esse padrão que Deus estabelece, essa palavra ela também dá o sentido de um exemplo a ser seguido, como em Tiago, capítulo 5, versículo 10. Tiago, capítulo 5, versículo 10. Meus irmãos, tomai como, por exemplo, de aflição e paciência os profetas, que falaram em nome do Senhor. Então a palavra aí é a mesma que é usada no texto de João, capítulo 3, versículo 5. E um exemplo para ser evitado, como em 2 Pedro, segundo Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 6. 2 de Pedro 2, 6. E condenou a subversão às cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo a cinza e pondo-os para exemplo
aos que vivessem impiamente. Então é a mesma palavra que nós encontramos. Então um exemplo para ser seguido e um exemplo para não ser seguido. Então Deus ele estabelece um padrão. E aqui nós vemos isso, que é onde que ele também coloca no ponto 2 aqui, os padrões divinos, eles diferem dos padrões do mundo. E o pastor Eden ele vai usar o texto de Romanos, capítulo 1, versículo 2, né? Então, se nós abrir lá em Romanos, nós podemos analisar também um pouco esse texto para poder estabelecer com esse padrão de como Deus quer que seu povo ande. Está escrito lá, Romanos 12, 1, rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então Paulo ele estabelece aí um padrão. Ele pega o padrão do Antigo Testamento que Deus tinha dado por ordenança a Moisés, que eram os sacrifícios que era 5 tipos de sacrifícios que o povo ele precisava levar, e agora ele fala que o sacrifício somos nós, é o padrão de como que nós devemos ver esse sacrifício vivo. E depois ele fala da forma, ou seja, da conduta que os crentes devem se proteger. Que além do sacrifício vivo, ele precisa ser santo. Ou seja, isso procede através na vida dos cristãos, porque isso é produto da santificação do Espírito Santo. E quando ele fala não vos conformeis com esse mundo, ele está mostrando qual que é o padrão do mundo. Qual que era o mundo de Paro? Era o mundo da cultura helenística, na filosofia, nas artes. E também nós sabemos que o Império Romano, tanto que o Império Grego, dava muito valor também à imoralidade. Então nós vemos que o padrão do mundo hoje é o mesmo padrão que o mundo que Paulo vivia. Então por isso que é importante quando nós vemos na Bíblia que Deus estabelece um padrão, a conduta, a forma que nós devemos ser, como nós devemos proceder. Porque os padrões do mundo eles se diferem dos padrões de Deus. Ou seja, o mundo ele jaz no maligno. E nós somos santos. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. Então nós precisamos andar nessa conduta, que essa conduta é de Jesus Cristo que nos deu o exemplo. Professor Alessandro, diante do que você expôs aí, de que forma a igreja copia o padrão mundano? Voltando aqui para o texto de Romanos, quando Paulo fala do mundo aqui, ele estava falando para aqueles cristãos da igreja de Roma se diferenciar dos padrões do mundo dele. E hoje nós vemos, infelizmente, muitas igrejas copiando os padrões do mundo. Um exemplo, nós estamos no mês que é celebrar a festa junina. Você vê igrejas que, para segurarem os crentes, em vez de andar como assim Paulo mostrou, ou seja, de uma vida santa, um sacrifício vivo, que assim agradará a Deus, eles copiam esse padrão do mundo. Eles fazem festa junina, fazem Halloween gospel, muitas igrejas, inclusive eu estava passando, era luz de balada, era um globo de balada, eram as pessoas pulando, aquela coisa, gelo seco, um globo de luz, fumaça. Então tudo isso são padrões mundanos, não é isso que Deus estabeleceu. Deus ele estabelece padrões e na Bíblia nós vemos princípios. Nós precisamos seguir esses princípios. E a igreja ela tem aderido a esses princípios do mundo para muitas vezes deixar o povo confortado, para não apresentar que muitas vezes nós estamos no pecado, porque se talvez você pregar o evangelho como deve ser pregado e discipular como deve ser discipulado, talvez você vai ter poucos membros. Então eu vejo muito hoje isso está em alta, as igrejas copiando esses padrões mundanos, fazendo esses tipos de festa e falando que não há nenhum problema. Mas no meu ver, isso há problema sim, nós precisamos vigiar. Professor Alessandro, isso é muito sério. Infelizmente, muitas igrejas evangélicas têm caído nesse erro, né? Ao invés de preocupar-se em fazer discípulos de Cristo, estão preocupados em aumentar a membresia, sem muitas vezes respeitar os padrões bíblicos, os padrões do Evangelho. E é por conta disso que a igreja evangélica brasileira ela tem declinado moralmente, eticamente, espiritualmente de uma forma tão avassaladora, né? De forma que muitos cristãos hoje em dia vivem de saudosismo. Na minha época era assim, né? Acontecia assim, né? E por que não acontece hoje? Né? Não acontece hoje justamente por isso. Porque muitas vezes nós temos negligenciado a nossa missão de fazer discípulos e estamos buscando apenas membros. Aumentar a membresia
da nossa igreja, quando, na verdade, a nossa preocupação deveria ser formar cristãos à semelhança de Cristo Jesus, tendo em Jesus, na pessoa de Cristo, o padrão perfeito a se imitar. Professor Luiz, por que Jesus é o padrão perfeito a se imitar? Bom, pastor, Jesus não é somente o padrão, ele é o Senhor. Ele é Deus. Então, por ser Deus, ele não tem somente esse título de padrão. Porém, nós, quando olhamos para ele, eu costumo sempre, quando eu dou minhas aulas na congregação, eu digo o que eles significam a palavra padrão. O que é padrão? Já foi falado aqui da etimologia de exemplo, imitação, tal, mas a palavra padrão, ela surgiu também por um simples detalhe. Criou-se um peso, e esse peso determinava que tinha um valor. E esse valor é considerado como padrão. Então ali, padrão. Então você pega aquele peso, é o padrão. E todas as outras medições têm que estar de acordo com aquele padrão. Então, exemplo, pega um pedaço de ferro, ele está lá marcado que ele tem 1000 gramas, ou 1 quilo, 1 quilograma. Então ele é o padrão. E ele está lá, nas pesos e medidas, na BNT, ele é o padrão. Então todas as outras medidas, todas as outras coisas têm que ser igual a ele. Tem que ser baseado naquele padrão. Aquilo é o padrão. Então por isso que Jesus, ele é o homem perfeito. Ele é o ser perfeito. É aquele que não pecou. É aquele que não errou. É aquele que se entregou por cada um de nós. Então esse é o padrão a ser seguido. Quando nós falamos dos projetos de Deus, Deus ele comunicou com o homem várias e várias vezes. Várias e várias vezes. Até que chegou o momento da plenitude dos tempos e ele enviou a Jesus para restaurar aquilo que se havia perdido. E esse era o alto padrão que Deus exige. Ser semelhante ao Filho de Deus. Esse é o padrão. Ele falou, eu dei o exemplo do templo, sombra das coisas passadas, né? Do que era passado, das coisas futuras. Mas Jesus, ele é o padrão a você seguir. Você tem que ser semelhante a ele. Tem que ser. Tanto é que Paulo escreve na sua carta em Efésios que nós devemos buscar até o nível de alcançarmos a estatura do varão perfeito. Completamente dizendo, nunca chegaremos. Nos falta muito, até porque nós nascemos em pecado. Então isso já tem uma certa restrição. Porém, nós batalhamos tempo a tempo, minuto a minuto, segundo a segundo, para buscarmos esse padrão. E quando nós buscamos esse padrão, nós nos espelhamos em Cristo. Não é à toa que lá em Atos, capítulo de número 13, se eu não estiver enganado, deixa eu confirmar aqui, porque a minha cabeça às vezes me engana, né? Atos, capítulo 11. Capítulo 11, verso de número 26. Atos 11, 26. Olha que texto interessante. Vou começar no 25. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez chamados de cristãos. Olha que texto maravilhoso. Porque quando o homem de Deus, aquele servo de Deus, aquele fiel em Deus, e que segue o padrão de Deus, ele começa a ensinar aos outros, chegou um tempo em que a sociedade começou a chamar aquela comunidade de cristão, que hoje nós chamamos de cristão, de crentes em Jesus, dos salvos, de cristãos. E essa palavra cristão, ela está referida a pequenos cristos, ou os cristinhos, como nós dizemos sempre, filho de peixe, peixinho é. Então, seguidor de Cristo, cristinho é. Não estou fazendo só uma correlação, mas é um Cristo, é parecido com Cristo, é o espelho de Cristo, é o reflexo de Cristo, é a postura de Cristo, é o andar de Cristo, é o falar de Cristo, é o agir de Cristo e as virtudes de Cristo. Que virtudes são essas?
as bondade, benignidade, mansidão, temperança, domínio próprio, né? Tudo isso. E por que que nós temos essa qualidade? Por que que nós buscamos? E por que que nós conseguimos isso? Não é um esforço à toa. É porque o próprio Jesus falou assim, ó, eu vou para o Pai. Eu queria estar com vocês, eu quero estar o tempo todo com vocês. Mas eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro semelhante a mim. O Consolador, estará com vocês. Então ele não está mais perto, ele está dentro de nós. E quando nós nos permitimos e nós ensinamos as pessoas a permitir que o Espírito Santo age dentro de nós, nós nos tornamos semelhantes a Cristo. Semelhantes, não iguais, porque Cristo é somente um, mas nós tornamos semelhante ao ponto das pessoas olharem para nós e falar como aquela mulher que falou para o seu marido: eu vejo que este homem que passa sempre aqui é um santo homem de Deus. Por quê? Porque a postura, o jeito, a forma, até o andar, provavelmente ele passava sempre ali, falava bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, tinha uma postura, um jeito, um agir, e ela percebeu que ele era um santo homem separado de Deus. E assim a sociedade olha também para os cristãos, como foi comentado no começo, que não há uma... como foi usada a frase mesmo, não há uma falta não há, tá tendo um conflito, não existe falta de referência. Falta de referência. Não, a referência existe. Ainda tem pessoas sinceras, tem pessoas cristãs verdadeiras, fiéis em Cristo Jesus ainda na face da terra e que ainda são poderosas na palavra, no agir e no poder do Espírito Santo. Parece até que essa doutrina, né, da imitação de Cristo, ela acaba sendo sufocada por essa baratização da graça que nós vemos nos dias atuais, né? Quando muitos dizem assim, não importa, né, quem você é, Jesus ama do jeito que você é, né? Parece que aquele caráter de arrependimento, de santificação, tem sido deixado cada vez mais de lado por essa geração. E me chama a atenção uma fala do nosso escritor aqui, quando ele diz assim: somos instruídos a ter a perfeição divina como alvo de vida. Por isso Jesus disse: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,48. Essa motivação promove em nós transformação genuína e aperfeiçoamento constante. Isso é verdade. Amém. Isso é uma verdade. Quando nós desejamos imitar a Cristo, o Espírito Santo nos ajuda nesse processo da santificação. Mas o nosso comentarista aqui, no ponto 2 desta lição, ele foca na questão da liderança, né? Seguindo a liderança exemplar. Se o cristão em si já precisa ser um exemplo para aqueles que estão sendo discipulados, quanto mais a liderança. Não é verdade, professor Alessandro? A liderança, ela é fundamental, ela precisa dar um bom exemplo, né? Porque aquele que está sendo discipulado, ele seguirá o passo daquele que está discipulando, do seu líder. E Paulo era esse líder que dava um bom exemplo. E o pastor Eden, ele vai usar o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10, que nós vamos observar algumas coisas interessantes. Eu vou usar aqui a Almeida Revista e Atualizada, aqui está corrigida na revista, a mensagem ela é a mesma, está escrito: tu, porém, tens seguido de perto. Ou seja, então aquele que está ensinando, perceba que Paulo ele chama ao testemunho, fala: você me conhece, você sabe que eu sou de perto. Ele está falando: você não me conhece de ouvir, você não me conhece porque alguém falou, Paulo passou por aqui e pregou. Não, você me conhece de perto, você sabe quem eu sou, você sabe como eu ando, você sabe como eu procedo. E assim a liderança da igreja precisa se portar.
O pastor precisa suportar, as ovelhas ele precisa conhecer de perto, saber quem é ele, saber como é ele com a sua família, na sua casa, no seu emprego. Quando Paulo fala, vocês me conhecem de perto, parece que Paulo ele deixa muito claro, quando nós analisamos o texto assim, é uma expressão muito forte, que ele fala, não tem segredo, você sabe que eu sou em todas as áreas da minha vida. Né? Então nós precisamos ser um exemplo, não somente na igreja, mas principalmente fora da igreja, no nosso trabalho. Né? Então ele fala, tu porém tens seguido de perto o meu ensino, meu procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Agora ele coloca algumas qualidades que ele tinha. E aqui ele traz a doutrina de Paulo, o ensino de Paulo era o mesmo ensino dos apóstolos, Atos 2,42, né, que perseveraram na doutrina dos apóstolos. E a doutrina dos apóstolos, por sua vez, era a doutrina de Cristo. Aquilo que eles aprenderam com um grande exemplo, ao qual o nosso irmão ali já falou, que é Jesus Cristo, e assim eles foram ensinando outros. E quando fala aqui no texto de procedimento, está falando de conduta. Quando está falando de propósito, fala do propósito de Paulo. O propósito de Paulo era espalhar a boa semente, era anunciar a Cristo. Quando está falando de fé, quando Paulo fala aqui de fé no texto, Paulo ele tinha uma fé firmada em Jesus Cristo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, né? Eu sei em quem tenho crido. A longanimidade, isso é essencial, porque a longanimidade esse é um fruto do Espírito Santo que todos nós crentes precisamos desenvolver na nossa vida. E Adam Clarke, ele vai falar que longanimidade é a capacidade de suportar as fragilidades da vida alheia. E Paulo era esse homem que ele conseguia suportar, embora muitas vezes ele se dirigisse a alguma igreja um pouco duro, mas ele sabia suportar. Ele sabia amar o próximo, aí continua o amor, Paulo amava o próximo, Paulo amava as almas, Paulo amava a obra de Deus. E perseverança, Paulo era um homem convicto em meio às dificuldades, e ele não parava, ele continuava indo adiante. Então, Paulo era esse exemplo, e por isso que ele reflete esse exemplo para Timóteo. Então, aqui ele vai colocar algumas coisas para Timóteo, daquilo que Timóteo tinha aprendido dele, e que Timóteo sabia que ele vivia. E assim, nós como os líderes na igreja precisamos refletir isso para aquele que nós estamos liderando, para aquele que nós estamos discipulando. Porque aquele texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, quando Paulo, sejai meus imitadores, eu vejo muitas vezes os irmãos falando, mas Paulo, ele poderia falar que para a igreja seus imitadores assim como era de Cristo. Mas na verdade não, todos nós podemos. Nós, dentro das nossas limitações, estamos procurando imitar a Cristo. Dentro das nossas limitações, estamos procurando andar em obediência com a palavra. Nós podemos falar para as pessoas, sejam os meus imitadores, assim como nós somos imitadores de Cristo. Porque Paulo era um homem como nós, com falha, com erros, mas ele se esforçava dentro das suas limitações a andar conforme Cristo. E assim somos nós, como crente, precisamos dar um bom exemplo para aquele que estamos ensinando. Muito bem, na verdade, nós percebemos que o papel do líder precisa obrigatoriamente, né, ser exemplo. Né? O nosso comentarista destacou o texto aqui de Hebreus 13:7. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Olha como a maneira de viver do líder é importante. Fala mais do que as palavras verbalizadas nos púlpitos, né? A vida do líder é muito importante para que ele possa fazer discípulos para Cristo. E eu acho interessante essa dinâmica do apóstolo Paulo. Paulo era imitador de Cristo, fez com que Timóteo se tornasse seu imitador e exortou a Timóteo a ser um exemplo para que outros o imitassem. Então nós percebemos com isso que o discipulado ele tem uma grande importância, né, na vida cristã. E por fim o nosso comentarista ele destaca a igreja dos Tessalonicenses, né, como uma igreja que era referência, exemplo, né, a ser seguido pelas demais igrejas. Nos fale um pouco sobre essa realidade da igreja de Tessalônica, professor Luiz. A igreja de Tessalônia, ela tem uma diferencial porque foi uma igreja que mesmo no momento mais crítico da vida dela, ela se converteu, a igreja em si, eu estou falando daquele grupo que se converteu a Cristo, que começou a seguir, eles começaram a ter perseguições, mas eles se alegravam
E eles estavam dispostos a tudo. E era uma igreja aberta a todas as coisas. Tanto é que essa igreja foi uma das igrejas que mais ajudou Paulo no cuidado de Paulo. Quando Paulo estava preso, ou quando Paulo precisou, foi a igreja de Tessalônica que o socorreu. Então mostra que ali houve um discipulado por parte de Paulo nessa igreja, e essa igreja reconheceu verdadeiramente o que é ser um cristão, o que é ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Que o discípulo de Cristo, eles iam passar por aflições. O próprio Jesus Cristo disse, ó, tem de bom ânimo, eu venci, então vocês também vão vencer. O próprio Jesus disse assim, ó, muitos se levantarão contra vocês. E a igreja, muita gente se levantou contra a igreja, principalmente lá em Tessalônica. Eles passaram por essa situação, mas foi uma igreja que abraçou a causa de Cristo, foi uma igreja que verdadeiramente foi discipulada por Paulo. Paulo, verdadeiramente, ele conseguiu mostrar para a igreja o que é ser um cristão e o quanto deveriam padecer. Então, tanto é que Paulo, quando ele estava indo até Damasco, lá, chegando, perseguindo os cristãos, ele teve um encontro com Jesus e ele estava ali na casa, e aí Ananias, a minha mente muitas vezes confunde, Ananias, foi chamado para ir orar para Paulo. E ele ficou restrito, falou, não, mas Paulo, um homem que vai nos... Mas Deus chegou para ele e falou assim, ó, eu vou mostrar para Paulo o quanto ele tem que padecer pela obra. E Paulo mostrou isso para a igreja de Tessalônica. E a igreja de Tessalônica abraçou isso também, sabia que eles iam passar por essas situações. Então, por isso que essa igreja foi uma igreja abençoada. Mesmo nas tribulações, o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que está sendo discipulado verdadeiramente, pode passar o vendaval que for, ele vai estar firme como uma rocha, porque o alicerce dele está firmado sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Esse é o exemplo que nós seguimos. E esse é o verdadeiro discipulado, quando nós apresentamos Cristo e a pessoa se firma em Cristo, tá? Por isso que a igreja de Tessalônica foi uma igreja abençoada, uma igreja que ela foi referência aqui para as demais igrejas da época. Irmão, professor Luiz, nós vemos com isso que a igreja de Tessalônica sofreu as aflições do Evangelho, estava comprometida na prática, na vivência diária com as verdades do Evangelho, e também foram propagadores, né? Fizeram a mensagem do Evangelho se espalhar por todas as regiões ali da Macedônia, né? E isso nos leva a concluir que nós cristãos, nós líderes, nós professores da Escola Bíblica Dominical, nós temos sim a grande responsabilidade e missão de ser exemplo, né? E só o conseguiremos ser se nós mesmos, enquanto professores, enquanto líderes, né, enquanto cristãos verdadeiros, desejarmos ardentemente imitar a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só dessa forma, almejando imitar Jesus, é que nós conseguiremos ser exemplo para esta geração e assim fazer outros discípulos para nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos então aqui concluindo, né, a nossa reflexão nesta lição de número 4, e eu gostaria aqui de ouvir as considerações finais, a começar pelo professor Alessandro, logo em seguida o professor Luiz também traz suas considerações finais. Para terminar, quero deixar para a meditação o texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 6, está escrito: e vós foste feitos nossos imitadores. A palavra imitadores no grego aí é mimetai, da onde que vem a nossa palavra mímica. E todos aqui já foram crianças um dia. Nós se lembramos muito bem de como que era a brincadeira da mímica. Era copiar, a pessoa ficava lá fazendo a mímica e você tinha que olhar e descobrir o que ela estava imitando. E assim somos nós cristãos. O mundo tem que olhar para a gente e ver Cristo em nossas vidas.
Então, eu termino por aqui. Que Deus em Cristo Jesus abençoe os irmãos. Que os irmãos venham preparar uma boa aula. Eu tenho certeza que será uma aula edificante na sua congregação. Que nós possamos aguardar vigilantes em santidade a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados e queridos professores, alunos que talvez estejam assistindo esta aula também, a todos que estão nessa possibilidade de estar nos escutando, eu gostaria de deixar um texto bíblico. Aparentemente, esse texto bíblico, eu quero, antes de terminar com esse texto bíblico, explicar. Eu não estou dirigindo diretamente ao líder religioso por título de pastor, mas eu quero utilizar esse título para dizer que todo aquele que é um discipulador, ele torna-se um pastor do seu discipulado. Então, aquele que é líder de mocidade, ele é um líder dos seus discipulados da mocidade. Aquele líder do ciclo de oração ou das irmãs, do grupo de irmãs, ela se torna também uma pastora do grupo das irmãs. E assim por diante. Então, o texto que eu quero deixar para os irmãos é Ezequiel 34, versículos 2 até o 5. Diz assim: o filho do homem profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmo, e não apacentam os pastores as ovelhas. Comei a gordura, e vós vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não a curaste, a quebrada não a ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Com esse texto, novamente, eu não estou dirigindo a pastores, mas eu quero deixar claro que esse texto aqui, quando ele está falando aqui, ele está dizendo, nós como discipuladores, nós temos que ser iguais. Não podemos deixar elas desagarradas, não podemos dominar elas sobre rigor. Nós temos quando o discípulo está doente, trazer o bálsamo, trazer o acalento, o carinho, como fez o samaritano que viu aquele homem assaltado lá no beira da estrada. Ele deitou azeite, curou, levou até a estalagem, pagou toda a hospedagem, todas as custas. Então essa é a necessidade de ser um discipulador. O discipulador, Jesus fez isso. E esse é o maior exemplo que nós devemos seguir. Então, quando se fala aqui de pastores, eu não estou dirigindo a palavra pastor, mas se nós trocarmos isso para o discipulador tem essa mesma função de discipular, mas não desgarrar. Aquela que está fraca, vai até ela, fortalece, traz uma palavra de ânimo, que é a exortação. A exortação muita gente confunde que sendo uma palavra de rigor, de dureza. Não, a exortação é trazer o ânimo, é pôr ela para cima, trazer ela, mostrar que ela é muito importante para Deus, é uma pessoa, Deus se entregou por ela. Né? Então, esse texto eu gostaria de deixar para que vocês reflitam e meditem juntamente com a sua igreja. Que Deus abençoe você, professor, que Deus abençoe você, aluno da nossa escola bíblica dominical, e que vocês tenham uma excelente aula debaixo da bênção e da inspiração do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém.